Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de participar mais uma vez de um culto de missões, porque cada mês que nós chegamos a um culto de missões, nós sabemos que é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, mês após mês, missão, cada vez fazendo missão, amém, irmãos? Então nessa noite, não só orar sim para que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, mas sim também eu quero incluir nesta oração aquela pessoa que com a sua fé contribui naquele carnezinho de missão, com a sua fé dobra o seu joelho e ora em prol a obra do Senhor ali no Haiti. Maravilhoso Deus. Então nesta noite eu quero convidar você para colocar sobre os seus pés, para que assim nós possamos assim orar e ao mesmo tempo apresentar o plenitude da palavra do Senhor nesta noite, para que o Senhor Deus continue usando, porque eu sei que é uma pessoa usada nas mãos de Deus, um vaso nas mãos do Senhor, mas que o Senhor continue falando conosco através da palavra do Senhor. Pai amado, soberano Deus, aqui nós encontramos, meu Deus, em primeiro lugar, para te agradecer, Senhor, Pai amado, por tudo a qual o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, por cada vida que aqui se encontra, Pai amado, diante da Tua graça, diante da Tua presença, nessa noite maravilhosa, Senhor, a qual nós encontramos no culto de missões, a qual nós encontramos no culto ao Senhor da glória racional nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus eu quero lhe apresentar, Senhor, aquelas pessoas, meu Deus, que têm contribuído ao Senhor da glória, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, na missão, porque a primeira missão o Senhor Jesus já fez sobre nós, ó Senhor da glória. Pai amado, em nome do Senhor, meu Deus, continua abençoando, multiplicando, Senhor da glória, que possa chegar, Senhor da glória, em nome de Jesus, a contribuição àquele lugar, Senhor Deus, e que o reino de Ti, Senhor da glória, seja cada vez mais graduado, e que seja alcançado, Senhor da glória, aquelas criancinhas, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor, quero lhe apresentar nessa noite o Teu servo, ó Senhor da glória, que vai fazer uso da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, continua usando ele, Senhor da glória, como canal de Ti, e que a Tua palavra venha falar conosco, Deus amado, não da maneira que nós queremos, mas sim da Tua vontade, Papai. Por isso, ó Deus da glória, eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Se os irmãos quiserem, já estão sentados, os que estão em pé, se quiserem se sentar, pode ficar à vontade, tá, irmãos? Irmãos, eu louvo a Deus e agradeço ao nosso irmão que me convidou para trazer essa reflexão aqui nessa noite. Glória a Deus. E a gente, acho que eu já falei aqui umas 2 vezes, né? 3, não sei, mas a gente sempre fica apreensivo, né? Todas as vezes que a gente vai falar. É claro que assim, isso deve-se ao fato de que acho que tem que ser assim, né? A gente não pode ficar completamente relaxado, porém nós precisamos meditar, com seriedade sobre a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Os irmãos já conhecem assim, o meu jeito, de falar. Então essa reflexão, ela é um pequeno estudo sobre uma passagem que eu vou falar para os irmãos daqui a pouquinho. Prometo não tomar muito tempo. Então, eu pedi para você abrir a sua Bíblia, embora não precise ficar de pé não, tá? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Nós vamos fazer essa leitura e eu vou fazer ela 2 vezes, porque eu quero que a gente não perca o fio da meada aqui na reflexão dessa palavra. Tá?
bom? Então, Mateus capítulo 4. Vou ler aqui pausadamente por 2 vezes. Queria que você acompanhasse aí, tá? Diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou ler de novo. Olha só, esse então aqui, que está começando o versículo de número 1, é porque antes desse versículo, se os irmãos derem uma olhadinha aí, Jesus foi batizado. Então, então, depois de ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. Amém? Eu acredito que os irmãos todos conhecem essa passagem da tentação de Jesus. E a tentação ela vai seguir, mas eu só quero esse pedacinho que a gente leu aqui nessa noite é o suficiente para a gente refletir aqui por alguns minutinhos. Só que antes de eu entrar no ponto que eu desejo destacar nesse texto que eu li com os irmãos, é necessário a gente fazer aqui 3 observações. Tá? Então, antes, eu tenho um ponto aqui que eu quero, o objetivo dessa mensagem aqui, inclusive a respeito do qual eu pensei, irmão Ivan, desde que você falou para mim. Vem pensando, vem refletindo. Mas antes de entrar nesse ponto, nós precisamos destacar, precisamos nos ambientar aqui 3 observações importantes a respeito desse texto, para a gente pensar um pouquinho aqui, rapidinho, tá? A primeira observação, se você olhar aí no versículo número 1, você vai ver que é o Espírito que leva Jesus para esse lugar e para ser tentado. Então Jesus não foi um acidente, que ele estava ali e de repente uma tentação aconteceu. Não, é o Espírito que leva, que conduz Jesus para ser tentado. Tem um objetivo, tem uma razão pela qual o próprio Deus leva Jesus de Nazaré para esse teste fundamental. Esse teste, essa provação, essa tentação que tinha em vistas eu e você. O Espírito de amor, o Espírito Santo, estava pensando em mim e em você, quando ele conduz Jesus ao deserto para ser testado. Está claro isso? A segunda observação é: o Espírito o leva para o deserto. Além do Espírito conduzir, ele conduz Jesus a um lugar específico. É para o deserto. E o deserto fala de solidão, de ausência, ele está ali absolutamente só, no deserto da Judéia. Ele foi batizado ali no sul, no Jordão, e logo o Espírito conduz ao deserto da Judéia. E essa solidão, esse estar só,
no deserto já é um prelúdio da cruz, onde, apesar de haver uma multidão ao redor, Jesus está absolutamente sozinho carregando a nossa carga. Era necessário que ele estivesse absolutamente sozinho. Era necessário que ele assumisse completamente, e ele apenas, os nossos pecados na cruz do Calvário. Então aqui no deserto ele também está sozinho. E o deserto também fala de um lugar de ausência de provisão. Veja, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado, e para um lugar no qual onde Jesus não tinha a que ou a quem se apegar. Ele tinha que ser tentado completamente. Ele tinha que ser testado ao máximo. E ele leva, o Espírito o leva para o deserto com a finalidade de ser tentado. É a terceira observação. E aí, irmãos, nós precisamos pensar na primeira tentação da humanidade que aconteceu, que ocorreu lá no Jardim das Delícias, no Jardim do Éden, quando o primeiro Adão foi também tentado e sucumbiu. Agora, aqui, o segundo Adão, que é Jesus, também está sendo tentado, e daqui a pouco a gente vai ver que era necessário que ele fosse tentado, que ele fosse testado. E agora o segundo Adão, o primeiro Adão, representante da humanidade, toda a humanidade, foi tentado lá no Éden e sucumbiu. E com ele toda a humanidade, descendente dele, também sucumbiu. Agora o segundo Adão está sendo tentado aqui, testado, e ele é vitorioso. E o segundo Adão é o representante da nova criação. Ele é o meu representante, ele é o seu representante. Nós não somos mais, nós não temos mais como nosso representante o primeiro Adão, mas é o segundo Adão que é vencedor, que suportou a tentação e a venceu. Isso já de antemão já nos dá aí muita esperança. Como eu disse, era necessário que ele fosse tentado, e assim como era necessário que o primeiro também fosse tentado, porque o que estava em jogo, tanto numa quanto na outra tentação, era o amor. Deus criou a humanidade com um objetivo de que houvesse entre Deus e a humanidade uma relação de amor. E uma relação de amor pressupõe a decisão de amar livremente. Ou seja, em face, o amor verdadeiro, ele acontece em face da possibilidade de não amar. O verdadeiro amor acontece quando o ser a ser amado nem sempre é amável. É por isso que o amor, ele é transformador. Por quê? Porque eu escolho amar quem não é amável. Porque é muito fácil amar aquele que é amável. E então Deus estabelece esse segundo teste. Muito bem, daqui a pouco a gente vê mais a questão da necessidade dessa tentação. As circunstâncias desta primeira tentação, se os irmãos forem olhar, após o jejum, ou seja, depois de Jesus penitenciar o seu corpo por 40 dias, com ausência total de alimento, provavelmente só apenas sólido, ele teve fome. E observe que ele é o homem Jesus que está ali no deserto. Tanto que ele jejuma a quantidade que outros homens jejuaram, que foram, se não me engano, Moisés e Elias, e não mais que isso. Porque ele não está ali jejuando como Deus, ele está ali jejuando como homem.
porque ele é meu representante, ele é seu representante. E Jesus então teve fome. Ora, depois do jejum, irmão Ivan, talvez nós esperasse, e assim a gente espera quando nós nos penitenciamos de alguma forma através do jejum, principalmente através do jejum, é que depois do jejum você tem aquela presença de Deus, visões e revelações. No entanto, Jesus teve fome. Quem sugeriu um milagre foi Satanás. Jesus passou por esse período penitencial e teve fome, absolutamente humano. E aí, quando ele tem fome, Satanás chega e faz uma sugestão: você é o filho de Deus? Rapaz, para que você está com fome? Transforme essas pedras em pães e coma, mata a sua fome. Veja, é claro que Jesus poderia transformar a pedra em pães. Ele fez coisas tremendas. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Pensa aqui comigo, irmãos. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou 15 mil pessoas. Se for contar lá, 5 mil era só de homens, fora as mulheres e as crianças. Daria com certeza um total de quase 15 mil pessoas. Transformar 5 pães e 2 peixinhos, uma quantidade absurda dessa, é um milagre interessante, né? Então, o que seria transformar a pedra em pães? A sugestão de Satanás em si mesma não tem nenhum problema. Mas nós precisamos saber e conhecer a natureza dessa tentação. O que estava por trás dessa sugestão de Satanás, a que Jesus rechaçou imediatamente. Para entendermos a real natureza desta tentação, é preciso olharmos para a resposta de Jesus à sugestão de Satanás. Para a gente entender o que estava por trás dessa proposta do diabo para Jesus, é preciso olhar a resposta que Jesus deu a essa sugestão dele, certo? E o que Jesus disse? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Ou seja, Jesus lança mão da escritura, do texto lá de Deuteronômio. Jesus lança mão desse texto, está escrito. Jesus não tem uma revelação especial. Jesus não está no monte da transfiguração. Ele está ali sendo tentado. Ele está ali no limite da sua humanidade. Ele está ali no limite da sua fome. Ele está ali numa situação de muita pressão física, psicológica, espiritual, e ele lança a mão da escritura. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, vamos pegar aqui os pedacinhos, né? Jesus diz que nem só de pão, ou seja, vamos pensar, então se vive de pão, né? Ele diz que não, nós poderíamos chegar à conclusão de que a vida não consiste de pão. Vamos ver o que significa isso aqui daqui a pouquinho. Se ele dissesse que não vivemos de pão, em cima da palavra, mas ele diz que nem só de pão vive o homem. Ou seja, a nossa vida, ela consiste de algumas coisas. Nós vivemos a vida atendendo às necessidades dela. É uma coisa óbvia. Ou seja, nós vivemos em torno de buscar nos alimentar. Nós trabalhamos para uma série de coisas, mas também para encher nossa barriga, certo ou errado? Aliás, essa coisa do apetite da comida, ela é central na nossa vida, por isso nós jejuamos. Podemos até jejuar por outras coisas que está querendo ou está nos dominando, mas a comida, ela é central. Tanto que numa situação de profunda escassez, pastor Ivan, nós vamos brigar por causa de comida e não por causa de roupa, por exemplo, que é uma outra necessidade a respeito da qual nós lutamos. Ou seja, nós lutamos, nós vivemos a nossa vida, para buscar
nos vestirmos, né, de acordo com nossos gostos. Nós vivemos a nossa vida em função dos relacionamentos, isso em todos, né? Não tem jeito de viver sem o outro, né? Quando Deus criou Adão lá no jardim, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Bom, Ele fez a mulher para o homem, mas toda a gama de relacionamento que nós vivemos, seja de amizade, de parente, filho, pai, é uma necessidade que nós temos. Eu moro em Ibiá, sozinho, mas a minha família está lá em Patrocínio. Minha família é sanguínea, né? Família espiritual está ali comigo. Mas eu vou sempre lá. Ou seja, necessidade de relacionamento. Isso é a minha vida. A minha vida não está lá em Londres. A minha vida está em Ibiá, nas pessoas que compõem ali meus relacionamentos, meus parentes, meus sobrinhos, meus irmãos. Isso é a minha vida. E eu tenho necessidade dessas relações. A nossa vida também é composta dos objetivos que nós traçamos. Quero fazer isso, quero fazer faculdade, quero comprar uma casa, sei lá, qualquer que seja o objetivo que nós estabelecemos. Isso compõe a nossa vida, certo ou errado? Os nossos sonhos, né? Os nossos projetos, as nossas conquistas, nossa saúde emocional. Nós vivemos, né, para ter uma cabeça boa. É por isso que nós fazemos muita coisa para ter minimamente, né, uma saúde emocional, ou seja, não sofrer com as angústias da alma. Nós procuramos viver para viver bem, né? Para ter o mínimo de desconforto na alma. Então Jesus está considerando, quando ele diz nem só de pão vive o homem, ele está considerando que a vida humana, ela é composta sim de todas essas coisas que eu citei e outras mais. Só que agora ele está dizendo o seguinte, e fazendo referência a esse texto de Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, ou seja, não é só dessas necessidades que eu descrevi aqui, mas ele vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então agora, irmãos, devemos fazer o seguinte: se nós estivermos entendendo que Jesus está dizendo que o homem, eu e você, vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos fazer uma seguinte pergunta: o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Que é isso que Jesus está dizendo, que eu vivo dela, por ela. O que ela é? O que é a palavra de Deus? Ela é esse livro? É também, né? Então vamos lá. Primeira coisa a ser observada aqui é que Deus, ele não está dissociado de sua palavra como nós estamos da nossa. O que quer dizer com isso? Não a maioria, mas muitos de nós diz o que não sente. Não é isso? Não é por isso que muitas vezes nós falamos assim: fulano é falso. Por quê? Ele fala uma coisa, mas ele sente outra. Ou seja, nós estamos dissociados da nossa palavra. Deus não. A palavra de Deus expressa exatamente o ser de Deus, a essência de Deus. Deus é a sua própria palavra. O que Deus diz não tem dissonância, é completamente aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele sente e aquilo que Ele é. Não é igual a nós, que às vezes dizemos o que não sentimos, expressamos aquilo que não tem nada a ver com a nossa essência,
por isso nós somos falsos. Não só isso, mas por que às vezes há tanto desconforto em nós, nas nossas relações? Porque nós às vezes falamos e não sentimos aquilo que falamos, e depois ficamos com aquela sensação de que não era isso, eu queria ter dito outra coisa. Por quê? Porque nós estamos quebrados, irmãos. Nós falamos aquilo que muitas vezes não sentimos. Mas Deus não, Deus é a sua própria palavra. Tanto que Jesus, Ele é a palavra de Deus encarnada. Vamos ler lá? 1 de João 1:1. 1 de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que João está dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela tomou forma humana, encarnada, e João pôde tocar nela. Jesus é a palavra, ele resume a palavra de Deus completamente, totalmente. Veja, não quero que você perca aqui o fio da meada comigo. Vamos voltar um pouquinho. Jesus não disse que o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu descrevi para os irmãos o que nós podemos considerar como que seja viver a vida, aquelas coisas todas que eu citei. E agora eu estou dizendo o que é a palavra de Deus, para saber qual que é a predominância dessa palavra sobre a nossa vida. Então lá, guarda aí. Deus não é dissociado da sua palavra. O que Deus diz é a expressão do seu ser. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E olha, veja, a palavra de Deus, irmãos, ela é tão diferente da nossa, mas não deveria ser tão diferente. Na verdade, as nossas palavras também têm efeito, não como a palavra de Deus, né? As palavras que Deus diz, mas nós sabemos que as nossas palavras, elas podem construir e destruir, certo ou errado? As nossas palavras edificam, elas podem edificar, elas podem construir, elas podem exercer ministerialmente um trabalho de execução espiritual na vida daqueles que nos ouvem, mas elas também têm um poder de destruição. Mas a de Deus, não. Quando Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele não apenas emite palavras, vocábulos. Quando Deus diz uma coisa, algo ocorre, acontece. Haja luz e houve luz. Glória a Deus. Então, quando Deus fala, profere algo, alguma coisa ocorre, um fato se estabelece. Então, irmãos, tudo que Deus falou, que está registrado aqui nas Sagradas Escrituras, que tem a ver comigo e com você, algo acontece a meu respeito e a seu respeito. Algo é construído. Há um fato espiritual acontecendo nas nossas vidas, porque Deus falou. Haja e ouve. Então Jesus ecoa, Deuteronômio, e diz que nós vivemos por esta palavra. Mas o que quer dizer isso na prática? E agora eu já estou caminhando para o final. Quase o final. O que quer dizer isso na prática? Primeiro, eu preciso entender que a palavra de Deus é um princípio vivificador em mim. Irmãos, nós saindo das nossas casas, alguém falou aqui, Totonho falou, nós saímos das nossas casas, não viemos aqui brincar,
falar um teatro, cantar essas canções que vocês cantarão e tal, sem reflexão do que a gente está fazendo. Infelizmente, nós fazemos isso, nós estamos cantando, às vezes falando, sem realmente pensar. Seja como for, é preciso que eu entenda que a palavra de Deus é um princípio vivificador em mim. Ela tornou alguma coisa que estava dentro de mim morta em vida. Ele nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados. Quando Jesus chega na porta do túmulo de Lázaro, ele fala um nome: Lázaro, vem para fora. Eu falei isso para os meninos, não sei se os Jonas lembram bem da escola dominical, que se Jesus tivesse dito Lázaro, vem para fora, se ele tivesse só dito vem para fora, os mortos todos teriam vindo. Mas ele queria ressuscitar Lázaro, então ele disse: Lázaro, vem para fora, vivifica. A palavra de Deus vivificou a mim, vivificou a você. Nessa nossa jornada, muitas vezes, quando nós sucumbimos às nossas tentações, nós nos sentimos mortos, mas Ele vem e vivifica de novo, porque Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. E o segundo, precisamos entender que a palavra está encarnada, enxertada em nós. Vamos ler lá Tiago 1:21. Diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Não conheço estritamente técnicas de enxerto, eu tenho uma noção, mas talvez alguns dos irmãos conhecem a técnica. Seja como for, a noção que eu tenho é que uma coisa de uma espécie está sendo colocada na outra, de outra espécie. A palavra de Deus não é da nossa espécie, mas ela foi enxertada em nós. Aleluia! Aleluia! Para quê? Para salvar a nossa alma. Porque, como diz São Tiago, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia. Não é uma malíciazinha, irmãos, é um acúmulo de malícias, pequenas malícias, pequenas indiferenças. Nós não desejamos o bem do outro e por aí vai. É um acúmulo de malícia. Rejeitando, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Houve um enxerto da palavra de Deus na nossa vida, sim ou não? Responda para você mesmo. E se houve um enxerto da palavra de Deus na sua vida, São Tiago está dizendo aqui para você receber com mansidão. O que significa isso? Para você não resistir a esse enxerto, não resistir a essa transformação, ao que a palavra de Deus está fazendo com você e comigo. Terceira coisa, eu preciso entender que a meta da palavra é me transformar por completo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e todo o corpo, alma e espírito sejam considerados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem uma meta, um objetivo para com a minha vida e com você. Ela quer me transformar e quer te transformar também. Aleluia! Essa pessoa ruim que nós nos tornamos por causa do pecado original, agora a palavra de Deus vem ser enxertada em nós e vai nos mudando em outra pessoa. E eu preciso, e você também, não resistir a isso. Eu também devo crer na palavra de Deus. A fé, aí você fala assim: ah, mas isso eu creio também. Peraí, vamos lá. Irmão
Pastor, quando a gente fala assim, a pessoa está vivendo uma crise qualquer, aí você mostra um texto na Bíblia e fala, olha, aqui ó, assim como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. A pessoa diz, não, eu quero uma profecia. É possível que quem diz isso, pastor Ivan, não está realmente crendo nessa palavra. Não está realmente crendo que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o que é monte? Monte é firmeza. Monte não se move, monte é firme. Assim o Senhor está em volta de nós. Eu creio nisso ou não? Eu preciso de uma profecia para acalentar a minha alma. Eu creio nessa palavra que está registrada aqui por amor a mim. Não estou falando para você não profetizar, não é isso. Só estou dizendo que crer na palavra de Deus é maior e tem um poder de mover montanhas, realmente as montanhas que se estabelecem dentro de nós, verdadeiras fortalezas. A palavra de Deus remove. Devo obedecer a palavra na esteira da obediência do próprio Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que embora ele sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Agora, irmãos, para viver a minha vida, essa minha vida e a sua vida, de quê? De conquistar, de relacionar, de ir atrás de comida, de vestes, sonhos, o que quer que seja, precisa estar subordinada à palavra de Deus. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus, mas nós não podemos obedecê-la por nossa própria conta e força. Só que Jesus, quando obedece a Deus e resiste às tentações, Ele pavimenta o caminho para eu e você fazer o mesmo. Por causa da obediência perfeita de Jesus, eu sujeito a minha vida à palavra de Deus. Não faço isso por minhas próprias forças, não consigo. O pecado nos faliu, irmã Adriana. O pecado nos faliu. Tornou-nos incapazes de obedecer a Deus por nossa própria força. Mas Jesus veio e obedeceu por nós. Agora na esteira da obediência de Jesus e na graça dele oferecida para mim e para você, nós podemos obedecer a palavra de Deus. É certo que aqui e ali nós a desobedecemos, mas isso não é porque Ele não nos deu provisão e força para obedecer, mas é porque nós decidimos de algum jeito, para além da nossa imaginação e compreensão, não obstante a força que Ele nos deu, não obedecer a sua palavra. Eu agora obedeço porque a palavra em mim me capacita para atender às suas determinações. Para terminar, São Paulo disse, não me lembro, é o versículo que está em 1 Coríntios, que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que com a tentação dará também o escape. Olha, irmãos, veja, presta atenção nessa palavra. Não é que Deus, o que Ele está dizendo? Que junto com a tentação está o escape. O que é o escape? É o lugar de eu sair. Então, quando eu estou tentado, qualquer que seja a tentação que eu estou sendo submetido, não só essas tentações de ordem sensuais, mas toda tentação, eu preciso identificar um meio de eu escapar, porque a palavra de Deus diz que Ele com a tentação dará o escape. Amém, irmãos? Então toda a nossa vida, todo o extrato da nossa vida, que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo isso que significa
pão, ou seja, as necessidades básicas atrás das quais nós corremos, ela, se você viver a sua vida desse jeito, sem a submissão e a entender que há um princípio da palavra de Deus em nós, encarnado em nós, é uma vida inútil. Nós vivemos como o pessoal lá fora, sem Deus no mundo, sem um princípio poderoso, sobrenatural na nossa vida. A palavra de Deus, ela é sobrenatural e ela está em mim, está em você. Não é que ela está aqui no pastor, não é que ela está aqui na ministração da palavra, ela está na sua vida, entranhada em você. Se você aceitou Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo veio residir na sua vida, agora a palavra está aí. Aleluia! Então você vai voltar para sua casa, você vai fazer seus afazeres, e eu também, mas nós temos que voltar com a consciência de que a palavra de Deus está com a gente, e que nós vivemos pela palavra de Deus. Pastor, se a palavra de Deus for tirada da minha vida, eu vou morrer. Amém? Canta comigo aquele corinho assim, ó. Corinho não, hino. A tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos de novo. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Canta.